Olá, meus amigos. Vamos estar com vocês de novo aí. Então, nossa conversa de hoje tem o tema que é a cura e a fé, né? Será que as pessoas que têm fé sempre vão ser curadas, né? Ao pedir a cura para Deus, né? Então, já quero passar a palavra para vocês aí. Pastor Tiago, pode começar. Bom dia. Que bom poder estar com vocês de novo aí conversando, né? Bom, primeiramente, existem algumas pessoas, um ramo da teologia, na verdade, né, que acredita que os cristãos nem poderiam ficar doentes, né? Muitas vezes eles afirmam, quando um cristão fica doente, que ou é Satanás que está agindo na vida daquela pessoa, né? Ou então que aquela pessoa não tem fé suficiente, ou ainda que ela está em pecado, né? E muitas vezes eles citam um texto bíblico fora do seu contexto, que é o texto de Isaías 53, versículo 4, onde eles afirmam que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, né? E aí eles dizem, então, que se Jesus levou as nossas enfermidades, então o cristão não deveria adoecer, enfim. Mas aí a pergunta que fica é, então como é que a gente vê muitos homens e mulheres de Deus piedosos adoecerem e mais, né? Como que os cristãos morrem nesse caso, né? E aí eu acho interessante um outro versículo, que é 1 Pedro 2, 24, que fala que Jesus carregou sobre o madeiro também os nossos pecados, né? Então, se a gente fosse afirmar que a gente não pode ficar doente porque Jesus levou sobre si as enfermidades no madeiro, então a gente deveria dizer também que a gente não pode nunca pecar porque Jesus levou sobre si os pecados, né? Mas ainda assim a gente continua muitas vezes adoecendo e o cristão morre também, né? E ainda assim a gente continua eventualmente, né, pecando também, né? Então é interessante ver que se esses camaradas aí que afirmam essas coisas tivessem razão, eles também não adoeceriam e também não morreriam e mais também não pecariam jamais, né? Então, inicialmente, é isso que eu tenho para contribuir. Boa. Sorana. Bom dia a todos. Eu acredito que a dor, a doença, o sofrimento, ele é inevitável à vida cristã, né? Acredito mais ainda, né, que muitas vezes Deus usa, né, o sofrimento, a dor ou a doença até para nos ensinar muitas lições, né? Então, o sofrimento ele é inevitável à caminhada cristã, né? Os nossos primeiros pais da fé, eles ficaram doentes, os profetas ficaram doentes, os apóstolos ficaram doentes e Jesus, né, sofreu também, né? Não vou dizer que uma doença, né, mas sofreu também até a morte, né? Então, isso é inevitável, né? Nós não vivemos numa redoma de vidro e aqui não é a Disneylândia, né? Não é. Então, o sofrimento e a dor, ela é inevitável à vida cristã. Sabe, a grande questão que me preocupa é que muitas correntes evangélicas dizem, né, que se você tiver fé suficiente, se você acreditar fortemente que Jesus pode curar, sempre que você pedir a cura, você vai receber, né? E eu gosto de pensar que a lógica diz que se você tem uma regra, uma lei, quando aparece uma exceção para essa lei já não vale mais, né? Então, por exemplo, se tu diz todos os cachorros são brancos, se aparecer um cachorro preto, a sua lei já não vale mais, né? E eu gosto de pensar sobre essa lei de sempre que você tem fé, você é curado, olhando para alguns homens na Bíblia dos quais ninguém poderia falar que não tem fé, mas que não foram curados, né? Por exemplo, Jó. A gente consegue ler lá no livro de Jó, capítulo 1, lá o primeiro versículo, Deus dizendo que ele era um homem reto, ele era um homem referência da vida na fé, e ele teve uma doença. E é interessante olhar durante o livro ele pedindo diversas vezes para ser curado e não sendo atendido, né? E é interessante que ele, no meio dessa situação, ele pergunta por que Deus, né? Até quando, Deus? Eu vou ter essa doença? E, ao mesmo tempo, ele vai entendendo que a mente de Deus tinha um propósito maior do que ele conseguia perceber, né? Então, por exemplo, ele diz, será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão nos céus?
Isso lá no capítulo 21, já mais para o final, né? Versículo 22. E então, Jó é um exemplo da exceção da regra, e um outro exemplo é Paulo, né? O apóstolo Paulo, ninguém podia dizer não tem fé, né? Porque era um homem de fé, um exemplo de fé para nós. E lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8, o texto diz que ele tinha algo na carne, um espinho na carne, ou seja, ele tinha alguma deficiência, alguma doença, algum problema físico, né? E o texto diz, interessante, no versículo 8 e 9, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a resposta de Deus, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então Paulo tinha entendido que o propósito de Deus para ele era usar aquela doença, aquela fraqueza, para tornar ele forte. Quando está terminando o livro de Jó, ele fala assim, né? Antes eu lhe conhecia só de ouvir falar, mas agora eu lhe conheço verdadeiramente. Uhum. Então, o sofrimento e a doença também, ela nos leva, né? Eles nos levam, né, a uma dependência de Deus e a um maior conhecimento, como tu citou, pastor Eduardo, da mente de Deus, da face de Deus, da vontade de Deus, que às vezes qualquer outra situação não poderia nos levar a essa dependência, a esse conhecimento. E quem sabe disso é Deus, né? É Deus que sabe disso. E o apóstolo Paulo também, a gente poderia ficar somente nessa passagem bíblica, porque todos nós sabemos que é um homem de fé. Ele teve uma oração não atendida, né? Sim. Porque Deus não atendeu a oração para tirar um espinho da carne, que nesse contexto aí ele fala que era um mensageiro de Satanás. É verdade. Né? Então, vejam bem, né? Vejam bem, é Deus usando o inimigo, que é Satanás, para cumprir um propósito, né? Sim. Que era tirar o orgulho de Paulo, né? Para que ele não se ensoberbecesse. Uhum. Interessante também é que o próprio Paulo, né, o próprio apóstolo Paulo, afirma lá para os Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mesmo as coisas que não são tão boas, né? Porque mesmo que a gente esteja passando por algo ruim, difícil, como uma doença, por exemplo, né? A gente sempre, se a gente tem fé em Cristo, a gente conhece bem a Ele, se relaciona com Ele, a gente vai perceber que mesmo essas situações nos levam a crescer na fé, sabe? Nos levam a nos aproximar mais dele, nos levam a nos tornar mais semelhantes a ele e também muitas vezes a nos tornar aquilo que ele deseja que a gente seja para cumprir os propósitos dele na nossa vida, né? Sabe, tem um texto que as pessoas usam muito, que é Mateus, capítulo 7, quando Jesus disse: todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. As pessoas usam esse texto, olha aí, está dizendo, né? Só que é importante ler o resto, né? O resto diz, versículo 9, esse foi o versículo 8, versículo 9 e 10. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Né? Então, ele dizendo que se o filho, o bom pai, quando o filho pedir, né, pão, não vai dar pedra, né? E quando pedir peixe, não vai dar cobra, né? Mas eu gosto de fazer uma pergunta para esse texto, que é a seguinte: e se o filho pedir cobra? Né? O pai vai dar? Né? A resposta é não. E como a gente estava falando, nem sempre a cura física é uma coisa boa. Muitas vezes vai contra o plano que Deus tinha de usar aquela enfermidade, aquela dificuldade para o amadurecimento do filho, para o crescimento do filho, né? Então, Deus ele vai nos atender quando nós pedirmos alguma coisa que seja boa para nós de fato. E às vezes nosso julgamento é falho, a gente acha que aquilo é bom e não é. Então, muitas vezes
a gente ser curado e ser livre de uma dificuldade não é o melhor para nós, né? Vamos pular o processo de amadurecimento, como vocês já estavam falando, que Deus tinha para nós, né? Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa acreditar, ter a fé de que Jesus pode fazer, mas também entender que ele tem o seu tempo e a sua forma de fazer as coisas, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo afirma, né, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, né, a ser recebida em nós, né? Então, tudo o que acontece aqui, todo o sofrimento, toda a dor, toda a doença é incomparavelmente menor, né? Não pode ser comparado com aquilo que vamos receber no futuro, com a glória eterna. Então, a maior cura que pode ocorrer em qualquer um de nós é a cura do pecado, né? Que gera a salvação, a vida eterna. Então, é essa cura que nós temos que buscar diariamente, incansavelmente, né? Mesmo que qualquer um de nós aqui, qualquer outra pessoa, né, venha a passar 40 anos orando pela cura de uma doença, né, e essa cura não ocorrer, assim mesmo já vai ter valido a pena, porque nós passamos 40 anos em comunhão com Deus. Então é Ele que sabe de todas as coisas, é dentro da sua soberania, né? Sim. Ele age. A gente precisa entender também que Romanos também fala lá no capítulo 12, né? Sobre a vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita, né? Uhum. E às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade, como o pastor Eduardo estava dizendo antes. O filho às vezes não sabe o que quer, né? E a gente fica nessa, muitos cristãos ficam nessa ideia de que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada, que ele pode esfregar quando quiser e fazer 3 pedidos. Sim. E que o gênio tem que atendê-lo, porque vai entrar daí naquela questão, né, de que uma vez eu vi um camarada desses aí da mídia, né, um pastor desses da televisão aí, falando assim: Senhor, aqui é o fulano de tal que está dizendo. Então, se sou eu que estou dizendo, o senhor precisa atender. Mas como assim? Quem é que era o Deus na história ali, né? Parece que o Deus da história era ele e que Deus era um servo dele que deveria atendê-lo porque era ele que estava pedindo. Sim. Isso chega a ser um absurdo. Sim. Sabe, uma coisa que me chama a atenção, olhando para a palavra de Deus, é que na maior parte dos casos em que Jesus curou alguém, ele dizia: a sua fé te salvou, a sua fé salvou você. Em quase todos os momentos de cura. Mas teve um momento, em um caso, de todos os casos de cura, um dos casos, uma pessoa teve o filho curado, o pai que não tinha fé. Marcos 9 diz o seguinte: o sujeito veio lá pedir ajuda, também tinha influência de um espírito maligno no filho, né? Então, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, esse sujeito claramente estava sem fé. E o que aconteceu foi que o filho foi curado. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu costumo dizer que a fé é como equipamento de pesca. Se você tem o equipamento de pesca e você vai para a pescaria, a tua chance de pescar alguma coisa, algum peixe é maior. Se você for sem equipamento nenhum, for sem fé, a tua chance é pequena, mas existe. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender o propósito de Deus, mas Jesus nos ensinou que tudo que a gente fosse pedir a Ele deveria ser pedido com fé. Jesus falou isso em vários lugares, vários textos, né? Ele nos ensinou que nós deveríamos pedir com fé, sem duvidar, né? Eu me lembrei lá do texto de Tiago, e também de Tiago 1:6, né? Falando que deve pedir sabedoria sem duvidar, né?
e também de Mateus 21, 22, quando ele está dizendo claramente que a gente deveria pedir crendo, né? Então, a fé aumenta a nossa possibilidade de sermos ouvidos por Deus, mas a gente sempre tem que lembrar que a gente coloca a nossa vontade, nosso desejo diante de Jesus com fé, mas a gente deixa nas mãos dele para que ele faça a vontade dele. Confiamos que o que ele vai fazer com aquela situação é o melhor para nós, não o que eu tinha planejado, não o que eu queria, não a cura que eu queria, mas deixo na mão de Deus, crendo que ele vai fazer o melhor por mim no tempo certo, da forma certa. Então, acredito que essa é a forma correta de nos dirigirmos a ele. Eu creio, pastores, também que por trás de cada doença, de cada sofrimento, há um propósito divino, né? Deus não faz nada sem propósito, né? Desde Gênesis da sua criação, nós sabemos disso, e há evidências bíblicas claras, e também na nossa vida, né? Que afirmam, que tem essa afirmação, né? E muitas vezes pode ocorrer, né? Deus continua curando, Deus continua agindo, seus milagres estão aí, eu creio nisso, né? E há evidências também para isso, né? Mas muitas vezes, né, pode ocorrer de a pessoa não ser curada da sua doença e Deus revelar o propósito àquela pessoa desta doença. Muito bom. Quantas vezes a gente já ouviu, agora eu entendo que isso aconteceu, né? Agora eu entendo o porquê disso, né? E Paulo, ele não foi curado, mas foi revelado a ele o propósito dessa doença, né? É porque eu não fosse tão arrogante, é porque eu agisse. A gente tem que entender que se Paulo continuasse arrogante, prepotente, né, ele não atingiria, né, a missão que Deus deu para ele. Ele não ia conseguir pregar para grandes reis, para os nobres. A mensagem dele não ia ter uma extensão tão grande quanto teve, né? E o vencedor dessa batalha não seria Deus, seria o inimigo. O inimigo iria atingir os propósitos dele, mas não atingiu, porque foi colocado nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e Deus usou essa providência para atingir os seus objetivos. Deus age da forma que ele quer, de forma soberana. Como o pastor Eduardo falou, várias pessoas foram curadas de várias maneiras. E Deus não tem uma ideia fixa para nos curar, ou para não nos curar. Ele age soberanamente como ele bem entende. Então, os mercadores da fé, ao ver esse vídeo, vão baixar a bola deles. Essa é a verdade. Não se vende fé, não se vende cura. Sim. E tem mais uma questão que eu me recordo, assim, agora a gente conversando sobre isso, né? Que é a questão de que se essa vida aqui na Terra fosse confortável demais, boa demais, né? Se a gente nunca ficasse doente, se tudo na vida do crente fosse só bênção, né? Só vitória, a gente fixaria muito os nossos olhos nas coisas aqui desse mundo, dessa terra, né? O que já muitas vezes acontece, né? Muitas vezes nós temos fé, somos cristãos, dizemos que acreditamos na vida eterna, na eternidade e tal, mas a gente vive como se isso não existisse, né? A gente não pensa nisso, a gente não foca na eternidade, não acha que vai ser melhor com Cristo. Então, eu acredito que também acontece isso ainda para que a gente entenda que nós, apesar de Cristo ter dito na cruz, está consumado, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não vencemos todas as dores, nós ainda não vencemos todo o pecado. Isso só vai acontecer na glória, na eternidade com Cristo. E os nossos olhos precisam estar voltados para isso. A gente precisa entender que um dia, sim, toda a dor vai acabar, um dia, sim, todo o sofrimento vai acabar, todo o pecado vai acabar. Né? Jesus levou sobre si as dores, levou sobre si o pecado, mas isso só vai ser completo na eternidade. Boa. Beleza, meus amigos? Então, vamos dar nossas palavras finais aí sobre a questão. Pastor Anderson? Posso começar, então? Uhum. O que eu achei, que eu fiz um comparativo interessante, que eu achei legal para nós, assim, é que por 3 vezes o apóstolo Paulo, ele orou, né, para que o espinho da carne fosse lhe tirado, e ele entendeu, então, o propósito, né, desse espinho na carne, dessa doença, que
muitos acham que era uma deficiência visual, né? E também não importa aqui, mas era uma deficiência física, né? Era uma dor física, né? E então ele entendeu que a graça de Cristo bastasse. Ou seja, nós costumamos dizer, Cristo é suficiente. Ele é suficiente, seja na dor, né? Ou seja, com o amor. Ele é suficiente. Né? E por 3 vezes também o nosso mestre, vejam bem, né? Jesus Cristo orou para que o cálice fosse afastado dele na cruz, né? E um anjo veio, né? E esse anjo também passou a auxiliá-lo, né? Nessa dor, nessa tristeza, né? E eu acredito que Deus, dentro dos seus propósitos, né? Ele sempre vai utilizar uma maneira de nos dar fé, de nos dar esperança para suportar a dor, né? Sempre vai dar uma maneira. Porque ele fez isso com o apóstolo Paulo, ele fez isso com seu próprio filho, e ele fará isso conosco também. Amém. Eu quero deixar um versículo que é 1 Coríntios 15, versículo 58, que fala assim: por isso, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, né? Que a gente possa se manter firme no Senhor, sabendo que apesar de nosso corpo falho e mortal ainda estar sujeito às doenças, né? Sujeito às dificuldades dessa vida, que a gente possa crer, ter fé de que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? Nossa fé não é vã, o nosso relacionamento com Cristo não é vão, antes pelo contrário, como a gente bem disse antes, isso está nos moldando para que a gente possa viver de verdade os propósitos de Deus na nossa vida. E eu quero terminar me lembrando, né, citando aqui um casal de amigos meus. Ela tem uma doença de nascimento que a mantém numa cadeira de rodas. Hoje ela foi perdendo, é uma doença degenerativa, ela foi perdendo os movimentos com o tempo. Hoje ela não tem movimento nenhum mais, apenas do polegar direito e um pouco da cabeça, né? E interessante falar com eles e ouvir deles que eles não têm pedido mais cura, porque eles entenderam que a enfermidade é uma oportunidade que Deus deu a eles para que eles possam ajudar pessoas, encorajar pessoas, né? Então, é interessante ouvir deles que eles viajaram por mais de 15 países, dando palestras motivacionais, encorajando as pessoas a olharem para Deus, a olharem para Jesus, a encontrarem satisfação nas coisas que vão além do físico, além do material, né? Então, eles entendem que pessoas ouviram eles, pessoas que não ouviriam outros, ouviram eles por causa da enfermidade que ela tem, né? Então, que a gente possa entender que o físico não é tudo, não é o mais importante, o material não é o mais importante. E muitas vezes as dificuldades materiais e físicas são permitidas por Jesus para nos ajudar a entender isso, né? Então, que a gente possa entender o propósito de Deus é maior do que o nosso, né? Amém. Excelente. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês de novo aí. Quero agradecer aí ao pessoal que tem nos ouvido aí no Bíblia Recomeço e encorajar vocês aí a se inscreverem no nosso canal do YouTube, nos seguirem lá no Facebook e no Instagram também. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.